Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, agora mesmo, daqui do Templo de Salomão, nós transferimos para você a palavra profética de liberdade, de aceitação por parte do Altíssimo para com você, que talvez esteja tão aflita, que esteja pensando até no suicídio. Mas Deus é contigo. Você acredita nisso? Você talvez pergunte, por quê? Se Deus é comigo, por que eu estou nesse desespero? Se Deus existe, por que eu estou vivendo esse inferno? Minha amiga e meu amigo, que você saiba neste momento, Deus é Pai. É Pai e é sabedoria. Ele sabe de todas as coisas. Ele é a própria sabedoria, é justiça. E assim como nós, que somos pais, muitas das vezes nós permitimos que os nossos filhos quebrem a cara, porque nós queremos que eles venham aprender a obediência. Você fala para o filho, meu filho, não faça isso. Minha filha, não faça isso. Não vá por esse caminho. Mas na sua juventude, na força da juventude, acha que porque é forte fisicamente, eles pensam assim, eu sei, eu posso me virar sozinho, eu posso andar sozinho, eu não preciso de você, não preciso de seus conselhos, eu posso andar sozinho. Tá bom, então vai sozinho. Aí eles quebram a cara, se arrebentam e depois vêm todo arrebentados pedir ajuda. Pois é, assim é Deus. Deus sabe que toda essa aflição que você está passando, esse problema que você está vivenciando, é por conta da sua desobediência, por conta da sua rebeldia, é por conta da sua falta. Mas Ele permite para que você venha aprender uma lição. E, consequentemente, venha ser beneficiado por essa lição. Eu posso falar isso para vocês porque muitas e muitas e muitas vezes nós fomos afligidos, nós fomos feridos, magoados, marcados. Nós chegamos no fundo do poço e Deus permitiu tudo aquilo, porque Ele queria fazer uma obra muito grande através da minha vida. Então, Ele precisava me forjar na fornalha. Você sabe que o ferro, quanto mais ele é colocado no fogo, quanto mais quente é, melhor para ser formado num objeto de uso. Assim também são as pessoas. É o ouro, né? O ouro, para ser depurado, precisa ir no maior calor do fogo. Deus permite esse calor, Deus permite essa provação, essa tribulação. Ele permite tudo isso. Mas isso não significa que Ele tenha nos abandonado. De jeito nenhum. Ele está aí com você. Você está me ouvindo? Ele está aí com você. Agora mesmo Ele está aí com você. Mas Ele cuida da gente, para que nós não venhamos ser
atribulados além das nossas forças. Nós temos limites. Então ele permite que nós sejamos atribulados com limite. E é isso que acontece com você. Tudo que você está passando chegou no seu limite. Mesmo assim, Deus é contigo. Isso vai passar. Isso vai passar. Você já viu como é costume, às vezes, armar aquele temporal, o céu fica escuro, e aí vem raios, relâmpagos, e cai aquele pé d'água. É ou não é? Mas passou aquilo durante alguns minutos, talvez até horas, mas depois vem o sol e brilha novamente. Fica tudo seco, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Parece que o céu resolveu dar um banho na terra, deu o seu banho, depois mandou o sol para secar e ela ficou sequinha, limpinha. Deus está fazendo isso, permitindo isso para você. Não foi ele o responsável, não é ele o responsável por essa situação que você está vivendo. Você sabe disso, você plantou e está colhendo o que você plantou. Então não culpe a Deus, não fique lamentando. Agora que você aprendeu, você vai, obviamente, se levantar e vai começar tudo de novo. Mas uma coisa eu sei, isso não vai acabar, não, eu quero dizer, isso não vai permanecer. Isso não vai permanecer na sua vida. Porque Deus é grande. Deus é grande. E porque Ele é grande, Ele não vai permitir, na sua infinita misericórdia e compaixão, que nós venhamos naufragar nos nossos problemas, nas nossas aflições e situações difíceis. Ele é conosco. Assim foi com Davi. Davi também ele matou um gigante com uma pedra. Mas depois, logo em seguida, ele teve que fugir do rei, porque o rei queria matá-lo. Então, Davi ficou chorando, se escondendo nas cavernas e tal. Deus permitiu aquilo para que ele aprendesse. Você sabe que o Espírito Santo não nos ensina com livros. Ele nos revela ensinamentos preciosíssimos. Mas as experiências que a gente aprende a gente com o Espírito Santo é na vida, no dia a dia, nos desertos, tropeçando. Quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta, ela cai. Quando a criança começa a andar, ela cai. Tem que cair para poder se levantar. É assim. Então nós não podemos ficar choramingando, lamentando por qualquer coisinha, ou mesmo as maiores tribulações, porque nenhuma tribulação vem além da nossa capacidade de resistência e depois vem então o alívio. A noite pode durar, o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. E eu creio que amanhã, essa manhã da alegria chega até você. Nós vamos fazer uma oração em seu favor neste momento. Você quer? Então, vamos unir a nossa fé. Procure um lugarzinho aí separado, um lugar onde você possa orar conosco e juntos entrarmos na presença de Deus. Eu vou estar aí com você. Eu vou estar aí com você em espírito. Em espírito a gente pode ir em qualquer lugar desse mundo. É ou não é? Sem sair do lugar. O nosso corpo fica parado, mas o nosso espírito pode ir onde nós quisermos. E nós vamos chegar até onde você está para te ajudar, para te fortalecer. Aí mesmo, esteja numa prisão, esteja num hospital, numa clínica, onde quer que você esteja, nós vamos estar aí com você agora, tá bom? Vamos juntar a nossa fé. Meu Deus e meu Pai,
Quando eu leio a oração de Davi, teu servo, quando no Salmo 86 ele diz assim: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Eu estou aflito e necessitado. Eu não acredito, meu Pai, que estas palavras que foram direcionadas a Ti tivessem um exagero, ou tivessem uma poesia que poderia sensibilizá-lo. Não, Davi estava urrando de dor, ele estava no desespero quando ele orou assim, quando ele pediu, implorou, rogou que o Senhor inclinasse os teus ouvidos e respondesse a sua oração, porque ele diz: estou aflito, quer dizer, apertado, desesperado e também necessitado. Ele não só estava aflito, pressionado por uma situação, ou cercado pelos inimigos, sem poder sair. Quer dizer, ele estava num beco sem saída, por isso estava aflitíssimo e, além disso, necessitado. Ó, meu Pai, quantas e quantas vezes eu também estive nessa situação. Nem quero me lembrar, nem gosto de lembrar, porque eu cheguei ao meu limite. Desespero foi tão grande, e eu não tinha uma resposta imediata. Eu não tive a resposta imediata, melhor dizendo. Mas o Senhor é misericordioso, aleluia. Ah, como o Senhor é cheio de compaixão, de ternura. O Senhor, como alguém disse, o Senhor não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. O Senhor não nos livra da cova dos elefantes, ou melhor, dos leões, da cova das víboras, mas o Senhor nos livra dos leões, das víboras, dos elefantes, porque o Senhor é cheio de misericórdia, de compaixão, e sabe o que é exatamente o que nós passamos. O Senhor Jesus disse também, lá no jardim do Getsemane, o Senhor estava numa aflição tão grande, que o Senhor orou ao Pai, dizendo: Pai, passa de mim este cálice. Passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ó, meu Pai, eu coloco os meus braços espirituais no ombro dessa criatura. Eu imponho as minhas mãos na sua cabeça para passar, transferir fé, espírito, força, coragem, para que essa situação venha se reverter agora. Porque o Deus que nós invocamos não é de pau, de pedra, de metal. O que ele foi no passado é no presente e o será no futuro. Então desça, poderoso de Israel, sobre essa criatura e confirma
confirma esse livramento agora, porque nós nos unimos, nós concordamos que ela seja livre, ela seja literalmente livre de todo o peso, de toda a carga maligna, ela seja livre. E a tua paz venha invadir o seu peito e ela venha perceber uma diferença agora. Em nome do Senhor Jesus, receba, minha amiga, meu amigo, o livramento. Seja livre, seja liberta, seja curada, seja liberta dessa maldição. E dê graças a Deus, porque Ele é contigo. Porque o choro pode durar toda uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Seja alegre, seja feliz, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus, graças a Deus. Eu estou aqui com o meu neto, o Felipe, e ele é um jovem, tem 21 anos, mas 21 anos de gemidos, de sofrimentos, de dores, e pela misericórdia de Deus, finalmente ele se encontrou e sobretudo com Deus. Ele está aqui para falar de uma experiência ou das suas experiências como jovem que rebelde foi durante muito tempo e finalmente ele teve a sua chance de ter um encontro com Deus. Felipe, tudo bem? Sim, senhor bispo. Conta pra gente aí, só pra galera, né? O que é que você gemeu durante o tempo que ficou do lado de fora? Bispo, eu sempre fui uma pessoa, como é que posso falar, levada por outras pessoas. Outras pessoas falavam para fazer uma coisa e eu, para agradar, eu fazia, né? Ah, quer dizer que você era influenciado Isso, sim, senhor. Pelas pessoas, os colegas, amigos. Isso na escola. Começou com um cigarro. É? Sim, senhor. Tudo comecei a trabalhar jovem, né? Comecei a trabalhar num parque de diversão, eu lembro, nos Estados Unidos até hoje. E foi na hora do intervalo. Todo mundo fumando lá fora. E Felipe, vem fumar. E eu literalmente falou, não quero não, muito obrigado. Porque tinha aquele medo, né? Meus pais sempre falaram, não fuma, não vai. E eu sempre teve aquele medo. Mas chegou um ponto que ele falou, pô, Felipe, se não fumar, você é gay. Você não é homem. Mostra para as meninas, que tinha menina lá também, mostra para elas que você é homem. Aí eu falei, então tá. Aí foi aí que começou tudo para baixo. Aí o que aconteceu? Aí eu fumei, né? Aí do cigarro, pelo primeiro cigarro que fumei, fiquei viciado. No primeiro cigarro? No primeiro cigarro. Eu gostei porque aquele sentimento, primeiro cigarro na sua vida, você fica leve. Você parece que você tá viajando, assim. Aí eu falei, eu quero mais. Aí eu comecei a comprar maço de cigarro. Aí, no final, comecei a fumar 3 maços por cigarro, por dia. Por dia? Por dia, 3 maços. Então era um atrás do outro? Um atrás do outro, toda hora. Onde tivesse um tempo para respirar, eu ia lá fora e fumava. E até os amigos, caramba, Felipe, você fuma pra caramba. E aí foi, mas não parei aí, né? Cigarro leva a outras coisas. Aí de lá eu comecei a fumar maconha.
Porque o cigarro, nos primeiros, você fica tão relaxado, mas eu queria uma coisa mais forte. Aí eu comecei a fumar maconha, que esse também estava envolvido. E eu também tinha medo. Eu falei, caramba, se eu fumar maconha vai estragar o cérebro, as histórias que eu vi. Mas eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou tentar. Aí eu tentei. Viciado também. Aí entrou no vício da maconha. Maconha. Aí eu fumei maconha também. E depois? Depois da maconha, bispo, eu fui pra cocaína. É mesmo? Um levou para o outro. É. Porque a gente sempre quer aquele novo... Nova experiência. Nova experiência, uma coisa que faz o efeito mais forte. Porque a maconha já não fazia mais efeito. Eu fumava tanto que eu não sentia mais aquele alívio. Eu fumava e sentia a mesma coisa. Eu fumava e ia para trabalhar. Entendeu? E ninguém percebia. De cocaína, aí eu fumava. Fumava não, eu cheirava. Agora, diga uma coisa. E os efeitos depois da experiência? Olha, eu fumava e na hora você até sentia uma coisa, mas depois você sentia aquele vazio. Aí para não perder aquela sensação legal, você tinha que estar fumando toda hora. E isso afetou muito, porque eu já perdi muito emprego por causa disso. Eu chegava, como é que fala? Chegava doidinho. No trabalho. No trabalho. Às vezes, em alguns trabalhos eu até passava, que ninguém percebia. Diga aí, qual foi o seu, assim, fundo de poço, o momento pior da sua vida, nesses 21 anos? Eu tinha coisa para pagar, eu não tinha emprego. E foi até aqui no Brasil. E eu decidi ir na macumba. Falei assim, ó, Deus não tá ajudando, então eu vou na macumba ver o que acontece. Você vai procurar o diabo. Eu procurei o diabo. Deus não está ajudando? Deus não está ajudando, eu vou pro diabo. E além disso, eu fiz até a tatuagem. Eu fiz a Santa Morte. Porque lá nos Estados Unidos eles creem que a Santa Morte protege e também te dá as coisas, né? Dinheiro e tal. E até por um momento eu ganhei dinheiro, eu teve aquela casa. Mas aí depois o diabo dá, mas ele tira aos poucos. Ele vai tirando. Vai tirando. Ele dá com uma mão, tira com duas. E eu fui nessa macumba, né? E a mulher que tá fazendo tudo lá falou assim, você vai receber um emprego. E eu recebi. Pior que eu recebi, um emprego bom. E mesma coisa, o diabo dá, mas ele dá uma coisa por baixo também. Eu teve epilepsia. Eu teve um emprego, teve dinheiro. E do nada eu fiquei doente. Coisa que eu nunca tinha antes. Epilepsia. Epilepsia. Quer dizer, então você teve experiências assim traumáticas? Sim, senhor. Eu já fiquei na rua, morei na garagem dos outros, assim, eles nem sabiam, né? Eu andava na rua, achei uma garagem aberta, falei, vou dormir ali. Dormi ali, fiquei 1 ou 2 semanas fora. E pior que eu tinha emprego, mas eu não tinha casa. Então eu ficava na rua, eu me envolvi com gangue, falei assim, eu vou ter uma família. Eu pensava assim, minha família me abandonou, eu vou ter uma outra aqui. Mas na verdade não era isso, é porque eu era tão orgulhoso, tão mente fechada, que eu falei, eu não vou chamar eles. Eu consigo, com a força do meu próprio braço. Quer dizer, não vou pedir ajuda aos meus pais. Não, eu não queria não. Eu não queria? Não, eu falei, não vou não. Agora, conta pra gente aí, Felipe, como é que, nesses dias assim, o que você sentia dentro do peito? O que você pensava? Porque você conheceu a palavra, conheceu o evangelho desde pequenininho, né? Isso que é o pior, eu sabia de tudo. Às vezes eu ia na igreja, lá nos Estados Unidos Universal, o pastor falava, eu já sabia até que ele ia falar. De tanto eu já sabia da palavra, eu sabia. Mas, como eu falei, o orgulho era tão grande que eu falava assim, se eu começar a mudar, todo mundo vai ver. Falar, você é o neto de quem é, o filho de quem é, eu não quero que eles me vejam assim. Eu falei, e dentro do meu peito eu falei assim, você precisa mudar. Mas no outro lado tinha orgulho. Tinha orgulho. Não, você tá bem, não tem problema não. E quando é que você deu assim um basta nisso? Um dia você se humilhou, falou, não, eu preciso, eu reconheço que eu estou necessitado. Chegou um ponto assim, eu tinha aquela epilepsia e isso aí também estava afetando meu trabalho, porque eu desmaiava, eu teve essas convulsões em lugar público, já teve em aeroporto, já teve na rua, já teve em todos os lugares, e isso aí estava me afetando. Aí eu fiquei pensando na minha família.
Aí eu pensei no Senhor, eu pensei na minha mãe, meu pai, e falei, pô, aquela família, ali é onde eu tinha amor, eu quero voltar àquele amor. Aí eu conversei com meu pai, e falou assim, ó, a gente pode te ajudar sim. Coisa tão simples, coisa que eu podia ter feito muitos anos atrás. Eu pedi, ele falou assim, a gente vai te ajudar. A gente te ama, a gente pode te ajudar agora. Você quer ajuda agora? Quero, então, pega suas coisas, você vem vir com a gente. Falei, pô, podia ter feito isso muito tempo atrás. E acabava com o sofrimento. Acabou o problema. Bastava uma palavra de humildade, né, de pedido, ó, me ajuda. É assim que a gente faz com Deus. Quando a gente está no gemido, na aflição, no desespero, e a gente fala, meu Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Puxa vida, eu sei que eu fiz muitas coisas erradas, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou a última das criaturas, mas tem compaixão de mim. Quer dizer, quando há humildade, então ele estende a mão imediatamente, como foi o caso do seu pai. Sim. Falou assim, você quer minha ajuda? Então pode vir que eu vou te dar apoio. E agora, não é? Tá, então pensa aí, não. Foi na hora. Foi na hora. Você quer agora, então vem, deixa tudo. E pior que eu deixei tudo, eu nem levei roupa. Eu veio aqui pro templo, ele falou, vamos te ajudar. Eu veio com a roupa que eu tava e fiquei. A gente tinha que comprar tudo de novo. Mas aí foi que eu mudei. Não mudei assim do nada, mas aí foi. Eu tinha que vir na igreja e foi o dia que eu botei minha vida no altar que começou a mudar. Ah, foi? Foi. Como é que foi, Felipe? Olha, eu nessa época eu fui para Londres, eu fui trabalhar e eu fui mudando a vida, né? Uhum. E para confessar, nessa época eu ainda fumava cigarro. Eu tava naquela batalha. Eu parava e até fumei dentro da igreja mesmo. Eu ia no banheiro para fumar. E muitas pessoas falaram, nossa, tá com cheiro de cigarro aqui. Né? Mas aí foi aí que começou. Aí eu parei de fumar. Eu falei, eu não vou mais, nunca mais usar meu corpo para fazer o que é errado. Eu não vou usar droga, não vou fumar. E aí, as certas atitudes foi que começou a mudar. Parei de fazer certas coisas. E aconteceu, era na época da campanha. E nessa campanha, eu falei, meu Deus, é agora. Tudo eu já fiz tanta campanha, bicho. Eu tinha um relógio que eu vendi que foi altíssimo, que eu tinha ganhado de um presente. E não funcionou. Não. Nada. Eu já dei tantas coisas. Fiquei absolutamente nada. Mas o problema não é material, é dentro da pessoa que tem que mudar. É o sacrifício interior também. E eu não fazia isso. Eu dava dinheiro e falava, pô, vou dar rios de dinheiro, vamos ver o que acontece. Eu esperava. Esperava, cair do céu, não caía. Não acontecia nada. E pior que eu aprendi que não é assim. Você tem que sacrificar e você tem que ir atrás também. Então eu sacrifiquei e eu fui atrás. Eu comecei a buscar, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar realmente. Eu ia no altar todo dia, eu orava, meu Deus, pelo amor, me ajuda. Eu sou um pecador, eu sei disso, eu preciso da ajuda do Senhor. Aí foi aí que comecei a mudar. Aí eu me converti, aí eu me batizei. Aí eu comecei a sentir melhor do que quando eu fumava. Melhor do que quando eu fumava. Aí foi assim, aí eu tive a chance de vir pro templo no ano novo. Eu passei o ano novo aqui e logo depois recebi o Espírito Santo. É mesmo? Sim, senhor. Aí como é que foi o batismo do Espírito Santo? Foi numa quarta-feira, lembro até hoje, na reunião do Bispo Clodomir. Foi na segunda semana do jejum de Daniel. Nessa época aí eu já era convertido e tal, eu estava trabalhando legal aqui e eu falei, meu Deus, casa comigo. Porque na verdade eu estava te tratando como amante. Você sabe, quando a gente trata como amante, a gente vai, tem aquele momento e vai embora. E a pessoa sempre faz isso, vai e volta para a igreja, só vem quando quer uma coisa. Eu falei, não quero só vir aqui, sabe? Eu falei, me casa comigo, por favor. Seja meu para sempre. E ele veio. E aí? Uma alegria, uma paz interior, sabe? Que eu não sentia. Eu já senti paz, mas não paz assim. Aí, pô, aquele momento ali, vontade de voar, ir embora, falar para todo mundo. Aí meu foco mudava, porque antes, bicho, eu queria ser uma coisa, eu queria ter empresa. Eu queria ter empresa para ajudar até a igreja, né? Mas aí mudou o foco. Aí meu foco foi para salvar almas. Aí já era. Já era.
Ninguém vai remover isso de você. Os anos que eu gastei, Deus está restaurando. Amém. Graças a Deus. Amém. A gente fica feliz por isso. Isso também pode acontecer com você, minha amiga, meu amigo, porque a mãe dele e o pai faziam sacrifícios por ele, muitos sacrifícios. A resposta não veio na hora, porque ele tinha também que manifestar o desejo de querer ajuda. Ele teria que se humilhar. E foi quando ele se humilhou no altar de Deus que a coisa mudou definitivamente na vida dele. E essa é a nossa grande alegria, um grande prazer nosso poder trazê-lo aqui e dar esse testemunho maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, preste atenção. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, eu passarei um filme que você deve assistir. A Noite da Salvação, eu estarei aqui no Templo de Salomão. Nós estaremos passando um vídeo muito interessante, muito importante, que vai mexer com você, vai mexer com a sua fé. Você vai ver. Amanhã à noite, às 8 em ponto, nós estaremos aqui no Templo de Salomão. E no dia 8 de março, né, dia 8 de março, eu estarei iniciando um curso sobre os segredos da fé, os mistérios da fé, o poder da fé. Estaremos ministrando essas aulas aqui no Templo de Salomão às 6 horas da manhã. O texto sagrado diz que Jesus descia, porque era um costume dele, descia do Monte das Oliveiras pela madrugada, entrava no templo e ensinava. Ele se assentava e ensinava os interessados em aprender. Então, nós estaremos abrindo esse espaço para os interessados em aprender os segredos da fé. Dia 8 de março, às 6 da manhã, aqui no Templo de Salomão, aqui na Avenida Celso Garcia, 605, às 6 horas da manhã, somente para pessoas realmente interessadas. Por favor, não traga crianças para você não ficar incomodado, embora que nós tenhamos salas para crianças, mas as professoras estarão só disponíveis depois das 8 da manhã. Então, essa reunião, nós não vamos ter o salão das crianças funcionando. Então, você vai vir sem criança, porque será uma reunião especial, aliás, uma escola, uma classe, para as pessoas interessadas em aprender a Bíblia. Mas, bispo, eu tenho uma criança, eu tenho filho, poxa, eu queria ir também assistir, participar, mas como é que pode? Eu falo, por favor, se você puder deixá-la com alguém, com um amigo, um parente, seria melhor. Ou então venha na reunião das 10 horas da manhã, que nós teremos lá a classe das crianças, etc. Mas essa classe é para pessoas que estão disponíveis a aprender os segredos da fé. 6 horas da manhã. É uma classe para adultos. A partir de 10 anos para frente você pode trazer. Para baixo é meio complicado para nós, porque nós não podemos ter crianças incomodando na hora dos ensinamentos. Então, dia 8 de março, às 6 horas da manhã, mas não é 6 horas que você vai chegar aqui. Você tem que chegar aqui por volta de 5h30, 15 para as 6, no mais tardar, 15 para as 6.
porque 6 horas nós fechamos os portões do templo e você não vai querer ficar de fora, não é verdade? Mas a aula começa às 6 horas, você vai chegar um pouco antes. Dia 8 de março, às 6 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão. E nesta quinta-feira nós teremos às 8 da noite, excepcionalmente, o Bispo Clodomir e a Fátima, sua esposa, contando suas experiências de casado, início de casado, sua adaptação que eles tiveram que ter. Eles estarão contando suas experiências para tentar ajudar as pessoas que têm os seus casamentos complicados, conturbados, e também preparar os solteiros para não fazerem as bobagens que eles fizeram no início do casamento. Então, muito importante, nesta quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Mas nós teremos reunião também às 10 horas da manhã e também às 3 horas da tarde. Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.